Göbekli Tepe, a construção mais antiga do mundo. A foto que você está olhando agora não parece nada extraordinário. É apenas um relevo em uma área rural, como você pode ver. Embaixo desta terra, uma das descobertas mais fascinantes sobre a arqueologia esperava ser reeditado. Ao longo dos séculos, a humanidade ergueu monumentos imponentes que resistiram ao teste inexorável do tempo. No entanto, dentre essas magníficas criações, uma se destaca como uma verdadeira maravilha arquitetônica que desafia nossa compreensão e continua a intrigar os estudiosos. Esse morro, na Turquia, é conhecido pela população local como um lugar sagrado. Em 1963, durante uma escavação arqueológica, foram encontradas ferramentas de pedra, datando de cerca de 10.000 anos atrás na região. No entanto, o Morro Sagrado permaneceu em paz por um bom tempo, até que a civilização moderna descobriu o que estava embaixo dele. Por outro lado, os arqueólogos decidiram voltar para o local e realizar mais pesquisas em 1994, 31 anos depois de uma pesquisa que encontrou ferramentas de pedra. As escavações mais aprofundadas começaram, e o mundo foi visto pela primeira vez em milênios de obras concluídas, que até o momento são consideradas a arqueologia mais antiga conhecida. Esta obra-prima ancestral é mais do que uma simples expressão de habilidade técnica. É uma janela para as mentes e sociedades que a conceberam. Ao desvendar os segredos dessa construção extraordinária, somos transportados para um passado onde as fundações da civilização estavam sendo estabelecidas, e as pedras colocadas meticulosamente contam a história de uma era esquecida. Ao longo deste vídeo, vamos desvendar os mistérios por trás dos alicerces desta estrutura monumental. Desde os fundamentos que foram cuidadosamente assentados pelos antigos construtores até os significados simbólicos entrelaçados nas paredes de pedra, cada centímetro desta maravilha arquitetônica conta uma história que transcende as eras. O nome Göbekli Tepe, em turco, significa colina do umbigo. O monte de aproximadamente 304 metros de diâmetro fica localizado no ponto mais alto de uma cordilheira, a cerca de 15 quilômetros da cidade de Şanlıurfa, no sudeste da Turquia. Göbekli Tepe é o topo de uma colina, onde foi encontrado um santuário, no ponto mais alto de um encadeamento montanhoso que forma a porção mais a sudeste dos Montes Tauro. O sítio arqueológico, que está sendo escavado por arqueólogos alemães e turcos, foi construído por caçadores-coletores no 10º milênio antes de Cristo, antes do advento da sedentarização. Junto com o sítio de Nevali Sori, revolucionou o conhecimento do Neolítico e as teorias sobre o início da civilização. O território de Göbekli Tepe possui 15 metros de altura por 300 de diâmetro e inclui 2 complexos que se acredita serem de natureza social ou ritual que datam do 10º ao 8º milênio antes de Cristo. Durante a primeira fase, pertencente ao Neolítico pré-cerâmica, a PPNA, foram erguidos círculos de enormes pilares de pedra em forma de T, os megalitos conhecidos mais antigos do mundo. Devido à forma das casas, está a tentar interpretar-se se eram casas ou templos, porque os 2 pilares centrais de todas as estruturas encontradas estão virados para o oeste, que nestas culturas do crescente fértil representa o renascer. Descoberta. Göbekli Tepe já havia sido notada por uma pesquisa arqueológica norte-americana em 1964, que reconheceu que a colina não poderia ser inteiramente natural, mas presumiu que anomalias do terreno eram apenas um cemitério bizantino abandonado. Desde então, escavações têm sido conduzidas pelo Instituto Arqueológico Alemão e pelo Museu de Şanlıurfa, sob a direção do arqueólogo alemão Klaus Schmidt. Schmidt diz que os fragmentos de rocha na superfície do monte fizeram com que tivesse certeza de que se tratava de um sítio pré-histórico. Antes disso, o monte estava ocupado por culturas agrícolas.
Gerações de habitantes locais frequentemente moviam rochas e as empilhavam para limpar o terreno, e muita evidência arqueológica pode ter sido destruída no processo. Acadêmicos da Universidade Karlsruhe de Ciência Aplicada começaram a documentar os restos arquitetônicos. Logo foram descobertos pilares em forma de T, alguns dos quais apresentando sinais de tentativas de esmagamento. O complexo. As escavações sugerem fortemente que Göbekli Tepe era um local de culto, o mais antigo já descoberto até hoje. Até que as escavações tivessem começado, não se imaginava possível um complexo nessa escala para uma comunidade tão antiga. A grande sequência de camadas estratificadas sugere muitos milênios de atividade, talvez desde o Mesolítico. A camada com indícios de ocupação humana mais antiga, Stratum 3, continha pilares monolíticos ligados por paredes construídas grosseiramente para formar estruturas circulares ou ovais. Até agora, 4 construções como essas foram desenterradas, com diâmetros entre 10 e 30 metros. Pesquisas geofísicas indicam a existência de mais 16 estruturas. O Stratum 2, datado do Neolítico Pré-Cerâmico B, PPNB, na sigla em inglês 7.500 a 6.000 a.C., revelaram várias câmaras retangulares adjacentes com pisos de cal polido, reminiscências de pisos em estilo terrazzo romanos. A camada mais recente consiste de sedimentos depositados pela erosão e pela atividade agrícola. Os monolitos são decorados com relevos esculpidos de animais e pictogramas abstratos. Esses sinais não podem ser classificados como escrita, mas podem representar símbolos sagrados amplamente compreendidos, por analogia com outros exemplos de arte rupestre do Neolítico. O templo é composto por várias estruturas circulares e ovais, cada uma com cerca de 10 metros de diâmetro. As estruturas são cercadas por paredes externas e internas feitas de pedras cuidadosamente esculpidas e decoradas com esculturas de animais selvagens como leões, touros, raposas e pássaros. Os pilares são decorados com relevos esculpidos em alto relevo representando animais selvagens como serpentes, escorpiões e aves. O templo é composto por várias estruturas circulares e ovais, cada uma com cerca de 10 metros de diâmetro. Os relevos representam leões, touros, raposas, gazelas, burros, serpentes e outros répteis, insetos, aracnídeos e pássaros, particularmente abutres e aves aquáticas. Os abutres aparecem com destaque na iconografia de Çatalhöyük, não muito longe dali. Acredita-se que nas culturas neolíticas do sudeste da Anatólia, os mortos eram deliberadamente expostos para serem devorados por abutres e depois enterrados. A cabeça do cadáver era às vezes removida e preservada, possivelmente como um sinal de culto a aos ancestrais. Poucas formas humanoides foram desenterradas em Göbekli Tepe, mas estas incluem relevos de uma Vênus aqueiante. O termo de Schmidt para uma mulher em uma pose sexualmente provocativa, e pelo menos um cadáver decapitado cercado de abutres. Alguns dos pilares em forma de T têm braços esculpidos, o que pode indicar que eles representam humanos estilizados. Outro pilar é decorado com mãos humanas, no que poderia ser interpretado como um gesto de oração, com uma estola ou sobrepeliz gravada acima, o que pode representar um sacerdote. Datação. O assentamento do Neolítico Pré-Cerâmico, PPNA, na sigla em inglês, foi datado por volta do ano 9000 a.C. Há também restos de casas menores do Neolítico Pré-Cerâmico e alguns achados epipaleolíticos. Há algumas datações por radiocarbono, apresentadas com a margem de erro e calibradas para a Era Comum. As amostras HAD são de restos nos níveis mais baixos do sítio e datariam a fase de ocupação ativa. As amostras UA são de carbonatos pedogênicos que revestem os pilares e indicam somente o período após o abandono do sítio, o terminus antiquem. Arquitetura.
As casas ou templos são edifícios megalíticos redondos. As paredes são de pedra tosca, com 12 pilares monolíticos de calcário, com cerca de 10 toneladas cada em forma de T, com altura até 3 metros e com 2 pilares maiores no centro da estrutura. Como há provas que tinham cobertura, pensa-se que tais pilares serviam para suportar a estrutura do telhado. O pavimento estava revestido com terraço, mistura de restos de pedra, normalmente mármore, com um aglomerante. A parede exterior tem uma espécie de degrau, banco, que rodeia o edifício. Os pilares apresentam os seguintes animais esculpidos: raposas, leões, gado bovino, javalis selvagens, burros selvagens, garças reais, patos, escorpiões, formigas, aranhas, muitas serpentes e poucas figuras antropomórficas. Alguns dos relevos foram propositadamente apagados, provavelmente para a preparação do suporte para novos trabalhos. O estudo dos 3 recintos de pedra mais antigos do santuário revelou um padrão geométrico oculto: um triângulo equilátero com 19,25 metros de lado, subjacente a todo o plano arquitetônico dessas estruturas. Classificação como Patrimônio Mundial. O sítio arqueológico foi classificado como Patrimônio Mundial pela Unesco em 2018. Embora seja difícil determinar com precisão quando o Göbekli Tepe foi construído, os indícios indicam que ele tem por volta de 10.000 anos. Os pilares de pedra nas partes mais internas têm figuras de animais cravadas neles, o que os torna uma rara representação da arte e cultura desse período. É considerado o templo mais antigo do mundo. Göbekli Tepe é formado por grandes blocos de pedras, monumentos megalíticos, organizados em círculos e pontuados por grandes pilares de cerca de 5,5 metros de altura, adornados com esculturas de animais selvagens. Durante muito tempo, a complexidade geométrica de Göbekli Tepe foi um mistério para os cientistas. Construído no período neolítico, o último da Idade da Pedra, quando acreditava-se que o homem ainda não dominava métodos mais sofisticados de construção, esse santuário contraria essa ideia. Recentemente, pesquisadores encontraram evidências de que a construção foi planejada como uma só estrutura. Com a ajuda de um algoritmo que investigou os padrões do desenho arquitetônico, eles verificaram que as construções que compõem o santuário estão dispostas de maneira que formam um triângulo equilátero quase perfeito, o que pode indicar que havia um padrão geométrico intencional por trás do projeto. A pesquisa sobre Göbekli Tepe abre portas para novas interpretações sobre esse sítio arqueológico e indica que os métodos e padrões de organização do espaço já vinham sendo utilizados desde o período neolítico. A descoberta do templo mudou a compreensão dos arqueólogos sobre a história da civilização humana. Antes da descoberta do templo, acreditava-se que as sociedades humanas se desenvolveram primeiro em assentamentos agrícolas permanentes e depois começaram a construir monumentos religiosos. No entanto, Göbekli Tepe sugere que as sociedades humanas podem ter começado a construir monumentos religiosos antes mesmo de se estabelecerem em assentamentos permanentes. É a estrutura mais antiga que sabemos existir. Ela tem pelo menos 7.000 anos a mais do que as grandes pirâmides do Egito e Stonehenge, sendo assim de suma importância para mais estudos. E assim, nossa jornada pelos anais da história chega ao seu tocante final. Ao explorarmos os recantos misteriosos da construção mais antiga do mundo, testemunhamos o poder atemporal da criatividade humana, da engenhosidade e da persistência ao longo dos séculos. Cada pedra, cada esquina dessa maravilha arquitetônica conta uma história profunda, uma narrativa que transcende o tempo e se entrelaça com os destinos de civilizações antigas. À medida que nos despedimos dessa jornada, somos deixados com uma compreensão mais profunda de quem éramos, de onde viemos e talvez para onde estamos indo.
Agradeço por se juntar a nós nesta jornada única. Até a próxima aventura, onde continuaremos explorando as maravilhas que moldaram o curso de nossa existência. Que a busca pelo conhecimento e a paixão pela história nos levem a novas descobertas e compreensões. Adeus, viajantes do tempo, até nos encontrarmos novamente nas encruzilhadas do passado e do presente.